Olá pessoal, meu nome é Juliane de Paula, eu sou médica, psiquiatra e estou aqui nesse segundo Cobra Med para falar com vocês justamente sobre um tema em psiquiatria que possa ser abordado e trabalhado e manejado pelo médico generalista ou qualquer outro médico de outra especialidade que venha a se deparar com um atendimento emergencial de um paciente psiquiátrico. Então, gente, o que a gente, na realidade, espera nessa aula? Eu espero que você que está assistindo essa aula possa conduzir com tranquilidade esse paciente numa emergência e saiba manejar algumas medicações, principais formas de administração e possa estar tendo sucesso no seu atendimento no seu paciente. É curioso que eu escolhi dar essa aula para um congresso em que vamos ter muitos estudantes de medicina e muitos médicos generalistas, que eu vivenciei na época que eu era acadêmica no pronto-socorro, um caso muito engraçado, chega a ser engraçado porque o que aconteceu? Em uma madrugada, eu de plantão no pronto-socorro junto com um colega, a gente sabe que quando a gente é estudante de medicina, o plantonista fica dormindo e nós chamamos o plantonista numa emergência mesmo, em que a gente não saiba conduzir. Mas, no geral, nesse pronto-socorro, o que a gente tinha que fazer, às vezes, na madrugada, era uma sutura no paciente. Então, chegou um paciente alcoolizado, um tanto inquieto, um tanto agitado, solicitando que fizesse uma sutura nele, que ele tinha o punho cortado, bastante cortado, devia ter se envolvido em uma briga, alguma coisa do tipo. Só que ele estava alcoolizado e aí nós tivemos uma certa dificuldade de lidar com esse paciente porque ele não estava querendo deixar fazer anestesia. Então, em certo momento, 3 horas da manhã, eu virei para esse paciente e falei assim: olha, senhor fulano, se o senhor não puder, não deixar a gente fazer essa anestesia, a gente vai ter que fazer essa sutura no cru. Ah, não. Então vocês não sabem o que aconteceu. Já imagino o que aconteceu. Esse camarada, ele entendeu que a gente ia fazer anestesia em outro canto, semelhante com o nome cru. E aí ele puxou a mão, saiu falando pelos 4 cantos da sala de pequenos procedimentos em que ninguém ia fazer o procedimento no lugar lá dele, nem ele morto, nem isso, nem aquilo, e fez a maior bagunça. E no final das contas, o pessoal dos outros setores do hospital foram ver que confusão era aquela. O paciente saiu porta fora, sangrando, e foi embora. E aí, no momento, foi assim, foi cômico. Eu também levei uma bronca do chefe lá, do plantonista. E cheguei à conclusão, e eu e vocês também chegam à conclusão que na realidade, jamais eu vou falar de uma maneira metafórica ou de uma maneira que não seja clara e direta um paciente que está com um nível de atenção, um nível cognitivo reduzido. Então, esse paciente alcoolizado, a atenção dele não está dentro da normalidade, o nível de entendimento dele não está para comparações. Então, jamais eu poderia ter feito uma situação dessa que gerou um prejuízo provavelmente para o paciente. Então, vamos entender o que seria uma emergência psiquiátrica. Emergência psiquiátrica seria qualquer situação em que haja sintomas psiquiátricos com risco significativo de vida ou de injúria grave, tanto para o paciente quanto para os outros, e vai necessitar o quê? De uma medida terapêutica imediata. Quais são os principais objetivos de um atendimento de emergência, gente? Estabilização do quadro, gerar hipóteses diagnósticas, exclusão de causas orgânicas e encaminhamento para o setor mais adequado para esse paciente.
Então, eu tenho que estabilizar se o paciente chega agitado, se o paciente chega ansioso, se o paciente chega deprimido ou tem tentado um suicídio, eu tenho que fazer as hipóteses e eu preciso excluir causa orgânica, porque o que a gente sabe é que, infelizmente, né, gente, você já deve ter se deparado alguma vez com uma situação em que o paciente tinha problemas clínicos, chegou com sintomas psiquiátricos e esses problemas clínicos eles ficaram em segundo plano. Os sintomas psiquiátricos realmente causam mais incômodo, mobilizam mais lá a situação de emergência e aí não deu atenção para aquela causa orgânica que muitas vezes é a causa real de uma agitação, de uma inquietação, de um sintoma psicótico. E quais são os objetivos de um atendimento de emergência? A gente tem que ter ideia do que está acontecendo, a gente precisa ver, é um quadro orgânico, é um quadro psicótico, é de humor, ansiedade, é de personalidade, gero hipóteses diagnósticas e referencio ou para um hospital psiquiátrico, no caso, ou chamo um parecer de um psiquiatra para ele fazer uma interconsulta, ou chamo um médico que está responsável por aquela alteração orgânica que está levando aos sintomas psiquiátricos. Enfim, esse é o objetivo. O atendimento de emergência na psiquiatria também deve ser direto. E aí vem o grande desafio. Você que está no seu PSF, na sua UPA, você que está estagiando ou que trabalha no pronto-socorro, sabe que é uma situação dinâmica demais e que muitas vezes a gente não consegue ter um local de atendimento adequado para prestar socorro a esse paciente. Porém, se chega um paciente psiquiátrico para você na emergência, a gente precisa organizar esse local de atendimento. Infelizmente, a gente não tem como atender um paciente psiquiátrico da mesma forma em que eu vou atender um paciente que está mentalmente são, adequado. Então, eu preciso de um ambiente de privacidade. Se a situação permitir, se for um paciente, vamos dizer, ansioso, um paciente deprimido que tentou suicídio, mas não se concluiu, você pode escutar o que esse paciente tem a falar livremente dentro da sua possibilidade de tempo, né, gente? A gente sabe que mais ou menos no atendimento de emergência, ele vai de 5 a 10 minutos para eu concluir, na realidade, o que eu quero com aquele paciente, porque tem uma fila de outros pacientes esperando. A privacidade é muito importante, porque eu tenho que evitar uma exposição, tanto física quanto moral do paciente. Por exemplo, uma vez eu no pronto-socorro, nesse mesmo pronto-socorro do problema lá do rapaz alcoolizado, uma paciente, ela tinha tentado, na realidade, obter prazer sexual, porém ela introduziu no orifício vaginal dela um tubinho de desodorante. E vejam, isso logo correu pelo hospital inteiro. Logo se soube que essa paciente tinha feito isso. Então, assim, por quê? Porque normalmente na sala de emergência tem várias pessoas. Se for, muitas vezes a porta está completamente aberta, muitas vezes fala-se alto, muitas vezes o paciente não tem uma privacidade em que certas situações necessitam ter. A gente precisa ter esse bom senso. Claro que se chega um paciente psicótico para você na sua sala, você não vai precisar estar se resguardando tanto, mas se chega um paciente que está com intercorrência, por exemplo, como essa, o ideal para evitar constrangimento é que o médico, junto com a equipe, saiba sem gerar muitos tumultos. E aí, na realidade, esse exemplo foi um exemplo de uma paciente que você pensa que um paciente em sã consciência não vai introduzir no orifício vaginal um desodorante, né? Mas é um exemplo de um paciente clínico mesmo e que chegou a gerar um constrangimento. O ambiente, ele tem que ser seguro. Então, a gente tem que ter atenção, na realidade, para os materiais cortantes que possam ser utilizados para agredir. Então, gente, seringa, lâmina de bisturi, isso tudo deve ser colocado numa situação em que o paciente possa não utilizar contra ele, nem contra as outras pessoas.
Então, paciente com risco de violência, a gente deve ter um profissional de saúde na sala. Muitas vezes, se for uma inquietação, que a gente vai falar mais na frente, é bom ter alguém de força. No caso, no hospital, se tiver alguém da segurança ou pessoal mais forte, na realidade, fica lá para prestar uma ajuda ao médico, caso necessário. Se o médico optar por ficar sozinho, os outros profissionais que estão fora da sala devem saber que ele está com um paciente que pode necessitar de uma ajuda de outro profissional e a porta do consultório deve estar aberta. É sempre bom a gente saber com antecedência quem a gente vai atender. Então, por exemplo, o pessoal da enfermagem nos ajudar. Doutora, tem um rapaz alcoolizado, tá inquieto, tá falando palavrão, tá dizendo isso, tá dizendo aquilo. Por quê? Porque naquele momento, antes do paciente entrar, você já deixa o ambiente seguro. Você já tira materiais que possam agredir, você já prepara o material para contenção mecânica, caso seja necessário. Já separa uma medicação para uma agitação psicomotora se necessário e já deixa um pessoal lá na sala, numa necessidade de atendimento e tudo mais. E aí, nesses casos, assim como outros casos clínicos, se houver a necessidade de algum exame complementar, a gente faz também. Mas, no geral, no primeiro atendimento não precisa tanto. Mas essa situação de você saber quem você vai atender para você não ser pego de surpresa, ela é muito importante para o sucesso do seu atendimento. Então, estando num ambiente ótimo, num ambiente bem tranquilo para ser atendido o paciente, como seria essa entrevista psiquiátrica? Será que a gente, porque muitas vezes a gente tem a impressão de que a psiquiatria ela não é tão direta, ela tem que ser muito escuta, a gente tem que deixar o paciente falar, em alguns casos sim, gente, mas em outros casos a gente tem que atender de forma diretiva esse paciente. Então, na emergência, assim como qualquer outra emergência clínica, a gente tem que focalizar na queixa e nas razões que levam o paciente para a emergência. Então, é semelhante à entrevista seja limitada. Por quê? Porque a gente tem dois fatores que interferem. Um deles é o tempo. Outras pessoas precisam ser atendidas, então não dá para passar tanto tempo, né, com o paciente na sala. E a sensação de urgência de avaliar o risco do paciente para ele e para terceiros. Então eu preciso resolver logo aquele problema porque o paciente às vezes está agitado e ele pode fazer mal com ele. Ou para outras pessoas que estão ao redor na sala junto com ele. Se o paciente for pouco colaborativo, gente, não adianta. O paciente, vamos imaginar que o paciente está delirante. Esse paciente, ele está desconfiado, como se tivesse algum delírio persecutório. Então, colhe a história com os familiares, com os amigos, ou com o policial que o trouxe, para ver alguma informação. Às vezes, na emergência, pelo menos no pronto-socorro que eu vivenciei muito isso, chegavam pacientes que eram encontrados na realidade na rua e eram trazidos para a emergência. Quem tinha que dar informação era só o policial, que o paciente estava sem família. Então, não tem isso. Vamos falar com quem sabe o que está acontecendo com o paciente. Claro, gente, que vai ter pacientes e pacientes que a gente vai ver mais na frente nessa aula. Leva em consideração que os pacientes podem ocultar seu sofrimento ou eles podem estar motivados a se expressar. Então, um paciente pode ter tentado suicídio e chega para você lá na emergência e fala: não, tá tudo bem, eu não vou mais tentar, e não esboçar nenhum sofrimento, nenhuma preocupação com aquilo que ele tentou. Ou também vai chegar aquele paciente que vai precisar falar muito e a gente vai precisar escutar dentro da limitação que na emergência o médico tem, que é do tempo. Então, vai realmente falar a favor algumas coisas. Por exemplo, se o paciente foi voluntariamente para a emergência ou se ele foi de maneira involuntária. Porque se ele foi de maneira involuntária, com certeza a colaboração dele vai ser pior. Então a gente precisa escutar, observar, interpretar isso num curto período de tempo. Isso é fácil? Não é fácil, mas isso é o básico. E aí todo médico, você que é generalista, você que é acadêmico de medicina, vai tentar fazer o melhor possível dentro mais ou menos dessas regras que eu estou
falando para vocês. E aí, gente, olha, então a gente imagina assim, o paciente precisa de autoridade, eu preciso ser, às vezes, grosseiro, eu tenho que ser hostil com esse paciente. Se o paciente chegou para mim agitado, agressivo e falou que você não é um médico de nada, você isso, você aquilo, e não, vocês sabem, vocês escutam isso se atenderem um paciente psiquiátrico que está agressivo. Ele vai querer lhe agredir, seja fisicamente ou palavras, mas o profissional tem que se manter calmo, tranquilo, ser direto e não pode, gente, parecer ameaçador. Então, tem que ser aquela figura neutra, empática. Você precisa se mostrar na realidade interesse por aquilo que o paciente está falando. Às vezes, uma atitude agressiva é quebrada no momento em que você age gentilmente com a pessoa. Então, sempre o médico, na situação de superioridade que eu vou falar, no sentido de entender que aquilo ali é um problema e que não é diretamente com ele, não é um problema pessoal com você. Nós temos que entender os pacientes que chegam pra gente na emergência. Desde o mais enjoado que a gente fala, no sentido de reclamar bastante ou falar de maneira hostil com o médico, desde os pacientes que vão chegar mais passivos e tudo mais e vão respeitar o médico dentro da condição dele. Então, o médico ele deve transmitir a ideia de que ele está no controle, que vai agir de forma decisiva para proteger ele de dano a ele e a terceiros. Então, não pode nem ser também bonzinho demais no sentido de não parecer ter pulso. A gente pode ser direto, ser calmo e não ameaçador. Tá? Então, tem que ter um pulso firme sem ser hostil. Então, mais uma vez, eu friso muito, estou frisando muito nessa aula, friso muito na sala de aula com meus alunos e em qualquer momento que eu vá falar de emergência psiquiátrica no hospital geral, identifique condições médicas que possam estar causando a sintomatologia do paciente. Por exemplo, um paciente ansioso, veja como é que está a tireoide dele. Um paciente agitado, idoso, veja as medicações que ele está tomando. Faça uma emergência, faça um exame emergencial sumário nesse paciente, veja se ele não está com algum sinal de infecção, algum sinal neurológico. Importante, gente, importantíssimo. Quando a gente trata adequadamente esses pacientes, a gente evita, sim, mortalidade e diminui muito morbidade para esse paciente. É muito comum sintomas psiquiátricos em um paciente clínico. Essa semana mesmo, aqui no consultório, uma senhora que eu atendia já, ela tinha um quadro demencial, ela já tinha, se eu não me engano, 87 anos, mais ou menos, e ela chegou no consultório de espineica, mas a família havia me ligado, perguntado se era para trazer ela aqui no consultório, ela no interior, porque ela estava agitada. À noite ela acordava, não estava dormindo. Quando chegou aqui no consultório, o paciente estava de espineica, o paciente estava com uma queda de estado geral e ela estava com pneumonia e foi diretamente ser internada no hospital. Outro paciente, certa vez jovem, também agitou demais. Era um paciente já psiquiátrico, tinha um transtorno psicótico de base e piorou muito os sintomas. E aí, quando a gente foi ver, também uma pneumonia. Então, precisamos tomar cuidado com isso, tá? Não é assim fácil identificar, mas é importante saber que esses pacientes adoecem como qualquer outro paciente. E aí, claro, é difícil, mas a gente tem as dicas. Então, para fazer um diagnóstico diferencial nesse paciente, quais são os aspectos que vão chamar a atenção para uma causa médica? Início agudo. A família chega falando que o paciente, de uma hora para outra, começou a surtar, a ficar delirante, a ter um comportamento diferente do comportamento que ele tinha antes. Um primeiro episódio,
nunca aconteceu isso antes. A idade avançada, idosos são muito sensíveis à infecção, a medicamentos, então a gente precisa ter muita atenção. Uma doença orgânica atual, então vamos dizer que o paciente ele tem um lúpus já em tratamento, é um paciente que já tem um acidente vascular no passado e está tratando, ou um paciente que tem história de abuso de substância, ou que não tem história, mas que é muitas vezes jovem, e a família às vezes tem dúvida do uso de substâncias. Alucinações não auditivas, por exemplo, alucinações olfativas, a gente tem que levar em consideração as epilepsias de lobo temporal, sintomas neurológicos que apareçam, alteração, gente, consciência, orientação, memória e atenção. Na psicopatologia, essas são as alterações na realidade que a gente sempre pensa em alguma condição médica geral. Então, o paciente cognitivamente está rebaixado, a consciência desorientou, a memória e a atenção, quando o humor, a senso-percepção, o juízo está adequado, a gente tem que pensar um pouquinho se é um problema médico geral que está acontecendo. E se chega um paciente com características catatônicas, mutismo, negativismo, não quer comer, não quer ingerir líquido, então vamos levantar a orelha, resolver o problema do paciente naquela hora e encaminhar logo para um profissional, tentar resolver o problema dele ou fazer alguns exames que possam ajudar a descobrir o que está acontecendo. Então, pensando nisso, em resumo, tudo que eu falei até agora, qual é a estratégia geral na avaliação de pacientes psiquiátricos na emergência? Autoproteção. Você, como médico, tem que se proteger. Atitudes heróicas, tanto na psiquiatria quanto na área clínica de vocês, né, gente? A gente sabe que nem sempre dá certo. Então, autoproteção, prevenir o dano, sempre. Excluir causas orgânicas e excluir também uma psicose iminente, no caso sim, o paciente realmente está psicótico, então eu vou já ajudá-lo com antipsicótico e encaminhar para o especialista. A gente sabe que homens e mulheres procuram igualmente a emergência clínica, a maioria são solteiros. Os solteiros eles têm risco na realidade de quase tudo, porque na psiquiatria a gente entende que o casamento é uma coisa boa, né? Eu tenho pelo menos uma pessoa ao lado que possa ajudar nos momentos difíceis. Então a maioria que vai para a emergência é solteiro. 20% dão entrada na emergência por tentativas de suicídio, 10% são violentos, 40% vão ser hospitalizados. O diagnóstico mais comum são os transtornos de humor, esquizofrenia e dependência do álcool. Situações específicas, então, que eu vou tratar nessa aula, mais comuns, que a gente pode se deparar na emergência clínica. Um paciente em agitação psicomotora, um paciente deprimido grave, um paciente que tentou suicídio, um paciente psicótico, um paciente violento e um paciente ansioso. Então, vou falar de forma sucinta, direta e resolutiva o que cada situação dessa, o médico especialista, o clínico, o hemato, o gastro, quem se deparar, o que precisa fazer. Então, gente, a agitação psicomotora, na realidade, ela pode ser observada em vários distúrbios psiquiátricos. E o que a gente chama de agitação psicomotora? Seria uma excitabilidade, uma inquietação, uma resposta exacerbada a estímulos internos e externos, no qual o paciente pode se mostrar adequadamente numa motricidade aumentada, repetitiva, mais irritável. Então o paciente está agitado de forma psicomotora, muitas vezes o pensamento também. Então, o nome de agitação psicomotora já diz o que seria uma agitação psicomotora, mas quase todos os transtornos psiquiátricos podem causar. Então a gente tem que tomar cuidado com idosos, pacientes com abuso de substâncias,
Pacientes sem antecedentes psiquiátricos e patologias clínicas pré-existentes, por quê? São mais sensíveis a ter agitação psicomotora. Então, causas de agitação psicomotora, gente, infecções, delírio, anormalidades metabólicas, alguns medicamentos no idoso, os remédios anticolinérgicos, eles têm a capacidade de causar uma confusão mental, uma agitação psicomotora, abuso ou retirada abrupta de substâncias, pacientes em uso crônico de benzodiazepínicos, suspendeu abruptamente, pode levar a isso, transtornos do sistema nervoso central. O paciente deprimido grave, a gente sempre, chega um paciente muito deprimido, muitas vezes o familiar leva na emergência, por quê? Porque ele não está se alimentando, porque na realidade o paciente não está bebendo água, então está aparentemente muito descuidado, então é levado na emergência para esse paciente às vezes tomar um soro, se reidratar. Então a gente sempre deve indagar sobre ideação suicida. Falar sobre ideação suicida vai dar ideia para o paciente deprimido grave fazer isso? De forma alguma, gente. A gente precisa abordar diretamente o suicídio. Então, falar diretamente sobre ideação suicida pode ser um alívio para o paciente, ele não falou com ninguém, e ele pode dizer, sim, doutor, esses pensamentos têm chegado para mim de uma maneira muito forte, eu não quero pensar nisso, eu quero viver. Como ele pode dizer, eu tenho pensado e eu penso até em fazer isso comigo. No momento em que o paciente tem ideação suicida, a gente tem que ponderar, no momento da emergência, sim, vou ou não liberar esse paciente sem um parecer do psiquiatra. Então, perguntar sobre ideação suicida permite ao médico estabelecer condutas para esse paciente. E falar sobre suicídio não vai dar ideia para ele se matar, podem ficar tranquilos. Então a gente precisa de um local, nesse caso, com privacidade e, na realidade, na tentativa de suicídio, que é o que eu vou falar daqui a pouco, a gente tem que ver quais foram os eventos que antecederam a tentativa. Às vezes a tentativa de suicídio ela é muito impulsiva. O paciente se estressou com alguma coisa, se frustrou com alguma coisa e aí ele vai tentar o suicídio. Então, nem sempre quer morrer quem tenta suicídio. Gente, essa frase, quem tenta suicídio nem sempre quer morrer, é uma realidade e a gente não pode ficar falando por aí que tentativa de suicídio é uma maneira de chamar atenção. É uma maneira de chamar atenção, sim, mas é uma maneira de pedir socorro. Então, a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado, porque na realidade é algo importante. Então, é um sinal de alerta para mostrar que algo não está bem. Então, muitas vezes o paciente tenta suicídio, ninguém nem desconfiava se ele estava deprimido, se ele estava com algum problema. Então, é um sinal de alerta. Mostra que o paciente está desesperado, que não está encontrando outra saída que não seja a morte. Uma motivação também é influenciar outra pessoa a mudar de ideia. No caso de uma separação, no caso de uma perda de amizade. É uma forma de clamar ajuda e atenção para si. Sair de um sofrimento psíquico muito grande é uma forma de resolver meus problemas. É uma forma de buscar ajuda e algumas vezes, em alguns transtornos de personalidade, é um ato impulsivo quando contrariado. Então, quando que a gente deve se preocupar? Porque a gente fala assim, paciente com risco de suicídio deve ficar internado, ou tem que ter vigilância 24 horas da família. Mas quais são os pacientes que realmente estão com alto risco de suicídio? Como que a gente pode saber e ter um feeling em relação a isso? Então, vamos pensar em números, que é o que a gente tem. Então, pacientes de 15 a 24 anos, a taxa de conclusão do suicídio varia de 1 para 100, até de 1 a 200. Então, em cada 100 que tenta, um consegue. Em cada 200 que tenta, um consegue. Mas atentem, um paciente acima de 65 anos que fala que quer morrer e tem planejamento suicida, 1 a cada 4 chegam ao fim realmente com dessa forma. Então, quanto mais velho o paciente,
mais atenção nós temos que ter em relação à veracidade da ideação suicida. Tem plano, já sabe como, e a idade tem mais de 40 anos, preste muita atenção, porque muitas vezes a tentativa realmente é forte. Outra coisa, a forma como foi tentado o suicídio. Então, se chegou na emergência tendo tomado muitos remédios, esses remédios são pouco letais, o paciente pode não saber o que é remédio mais letal ou não, mas você já tem uma ideia. Chegou na emergência por uma tentativa de suicídio por arma de fogo, nossa, isso daí é muito grave. Pulou de um carro, se machucou, fez um TCE, como uma paciente que eu atendi essa semana, gente, isso é grave. Tomou veneno, tomou água sanitária, tentou tocar fogo em si, muito grave. Então, a forma como foi tentado, a forma em que o paciente tentou, no sentido assim, tentou um enforcamento quando não tinha ninguém em casa, tudo planejado para que ninguém soubesse, ou tentou morrer, porém na hora que estava prestes a fazer o ato, ou já tendo feito o ato, pediu socorro, e isso faz uma diferença na realidade no risco do suicídio. Então, isso também deve ser avaliado na tentativa de suicídio. O homem tem um método mais comum de morte, é arma de fogo. De morte não, de tentativa. O homem quando tenta, ele é mais letal. A mulher tenta mais vezes. E a mulher tenta mais suicídio através de envenenamento, muitas vezes com remédios mesmo. Quais são os fatores de risco para um suicídio bem sucedido? Ser do sexo masculino, ter idade acima de 60 anos, viúvo ou divorciado, cor branca, pessoas que vivem sozinhas, sem suporte familiar, pessoas que estão com graves problemas financeiros ou desempregados, estão passando por um evento adverso ou já passaram recentemente, pacientes deprimidos com esquizofrenia ou abuso de substância, história de tentativa de suicídio ou ideação suicida prévia, uma ansiedade muito grande, uma falta de prazer, anedonia, gente, é falta de prazer. O paciente não tem prazer com nada. Qual é o sentido de viver quando a gente não tem prazer com nada? E sentimentos de desesperança. Então, muito cuidado com esse tipo de paciente. Com paciente que chega para você lá, tendo tentado um suicídio de maneira mais grave, que tenham essas características, a gente tem que estar sempre atento. E quais são os objetivos de avaliação no paciente que tenta suicídio? Quais eram as intenções do paciente ao tentar se matar? Era morrer? É uma pergunta que você faz assim. Será que era morrer? Será que era chamar atenção? Será que foi impulso? Então, algumas perguntinhas você deve se fazer. O ato foi planejado ou impulsivo? Se foi planejado, cuidado. Se foi impulsivo, cuidado também, porque uma hora que você tenta demais, você consegue. Porém, planejado, prestar atenção. O paciente tomou cuidado para não ser encontrado após a tentativa? Se ele tomou muito cuidado, cuidado também, porque na realidade ele quer morrer. Procurou ajuda após a tentativa? O método foi realmente perigoso? O paciente deixou alguma mensagem para outras pessoas? Então, são perguntas que a gente tem que entender, que a gente tem que se fazer e fazer para o familiar ou fazer para o paciente. E isso vai gerar a nosso escalonamento de grau de gravidade do suicídio. Então, foi um suicídio tentativa impulsiva, não tomou cuidado de ser encontrado, procurou ajuda, o método não foi tão perigoso. Então, muitas vezes você pode alertar encaminhar para o psiquiatra, alertar os familiares de vigilância e providenciar esse atendimento do paciente. Não, foi planejado, tomou cuidado de não ser encontrado, não pediu ajuda, pensa em fazer novamente, foi um método muito perigoso. Interna,
pede uma interconsulta do psiquiatra, mas não larga esse paciente porque a chance dele tentar novamente é muito grande. O paciente continua tendo ideação suicida após a tentativa? Muitos falam que se arrependeram e não vão tentar de novo. Outros falam que fariam novamente. Cuidado com isso. Quais são os problemas atuais do paciente que poderiam ter desencadeado a tentativa? Foi muito reativo ao estresse? Se foi reativo ao estresse, esse estresse vai continuar? Prestar atenção nisso. Existe algum diagnóstico psiquiátrico associado? Ele já tem uma patologia de base? Ele está em crise de uma depressão? Ele está em crise de uma esquizofrenia? Quais foram os recursos? Quais são os recursos desse paciente para uma nova tentativa? Ele tem arma em casa? A família é ausente? A família é vigilante? Isso tudo a gente tem que estar se perguntando. E a gente tem que sempre observar a maneira no qual o paciente lidou com situações de crise na sua vida. E o apoio familiar que obteve nesses momentos. Então, como o paciente reage na situação de crise? Ele reage de uma maneira muito impulsiva, muito com tentativas, na realidade, de suicídio recorrentes. Prestar muita atenção para ver se é algo que vem acontecendo. E a necessidade realmente grande do encaminhamento a um psiquiatra nesse caso. E sempre, gente, sempre. Então, quais são os sinais de perigo? O paciente tem um plano de ação. O paciente ameaçou suicídio, mas antes ele estava muito agitado e agora ele está quieto. Então, o paciente tentou. De repente ele acalmou, ficou tudo bem, não falou mais sobre isso. Orelha em pé e prestar atenção, tá? Porque ele pode estar tentando fazer de uma maneira mais discreta novamente. Presença de um diagnóstico psiquiátrico prévio, condições solitárias de moradia, conjugal e trabalho, temos que chamar a família para ele. Persistência da ideação suicida após a tentativa, métodos muito letais e planejamento com antecedência. O encaminhamento ele vai depender de quê? Da avaliação do risco do suicídio, da necessidade de tratamento do transtorno psiquiátrico subjacente, de necessidades de tratamento clínico cirúrgico das sequelas da tentativa. Então, o paciente deu um tiro no peito, precisou urgentemente de uma cirurgia, e do tratamento eventual da doença orgânica concomitante. Ele tentou, anos atrás, uma residente de psiquiatria, na época que eu era acadêmica, ela tentou suicídio, pulou de um prédio, pois ela tinha internamentos recorrentes em UTI por conta de uma diabetes. Então, essa frustração fez com que ela pulasse do prédio. Infelizmente ela veio a óbito, mas se ela tivesse realmente ficado viva, uma forma seria tratar bem essa diabetes dela para evitar internamentos recorrentes e que ela ficasse bem com ela mesma para não fazer novas tentativas. Se você verifica, gente, risco iminente, hospitalização ou suporte familiar 24 horas, eu digo suporte familiar 24 horas se for 24 horas, se não interna, chama o psiquiatra e vê o que vai ser feito. O paciente psicótico. Esse é o paciente que todo mundo fica meio preocupado na hora que vai para a emergência, atender na emergência. Então, o que seria um paciente psicótico? Seria aquele paciente em que a senso-percepção e o juízo dele está prejudicado. Então, ele vai ter um prejuízo grosseiro no contato com a realidade, manifestado por uma percepção inadequada e persistente do seu mundo externo. Então, o que nós estamos vendo não é o mesmo que o paciente psicótico está enxergando. Então, a gente não vai ter juízo crítico e a conduta vai ser muito desorganizada. Então, às vezes, você não consegue nem ter um diálogo com esse paciente na emergência, só com a conduta explícita mesmo, vendo ele, escutando o que ele está falando, vendo o grau de inquietação, a gente já vai conduzir o tratamento. Então, a gente tem que saber diferenciar um caso de delírio, que seria sintomas psicóticos, de alteração de consciência, e cognição devido a uma situação médica geral, ou um transtorno psicótico realmente primário, propriamente dito. Então, no delírio, a gente vai verificar o quê?
O início é agudo, gente, o curso é flutuante, então a família vai chegar e vai dizer o seguinte: pessoal, doutor, aqui durante o dia, minha mãe fica boazinha. Quando vai ficando no final da tarde, à noite, ela não dorme, ela não fala coisa com coisa e ela fica agitada. Logo pela manhã ela adormece e depois quando ela acorda fica bem. O prejuízo vai ser muito grande, cognitivo, global, atenção, consciência, concentração, memória, associado com outras alterações de comportamento, que pode ser uma agitação psicomotora. Sempre vai ser secundária uma desordem física, uma infecção, uma doença, um câncer, o uso de uma medicação que está gerando um quadro de delírio nesse paciente. Esse quadrinho é um quadrinho informativo, na realidade, para ajudar um pouco a entender as diferenças. Então, sempre no delírio a gente vai ter uma consciência prejudicada ou oscilante, enquanto o paciente psicótico primário ele vai estar com a consciência vígil. A atenção no delírio, ela vai ter o paciente ele vai ter uma capacidade de concentração diminuída, na psicose é variável. A orientação, muitas vezes, no delírio é uma desorientação temporal. Os pacientes psicóticos, no geral, são orientados em tempo e espaço. A memória, muitas vezes no delírio, é prejudicada. A gente tem alterações no exame físico, a gente às vezes tem alteração no neurológico, enquanto nos pacientes psicóticos nós não vamos ter. Normalmente no delírio o início é agudo, enquanto nas psicoses primárias o início é insidioso. O paciente no delírio não tem diagnóstico psiquiátrico, enquanto que nas psicoses primárias o paciente já tem muitas vezes o diagnóstico, já faz uso de psicofármacos. Então, o paciente psicótico chega delirante com delírios de perseguição, você tem que tomar cuidado com as interpretações que esse paciente vai ter em relação a você. Então, seja claro, direto, olhe nos olhos do paciente e não dê muita volta, porque o paciente pode lhe interpretar de maneira diferente. A linguagem deve ser clara, com frases curtas, explicando todos os procedimentos que vão ser realizados. Olha, eu vou pegar aqui para isso, eu vou fazer isso aqui para aquilo. Então, deixar tudo muito claro. E muitas vezes a gente precisa do auxílio da família para esclarecer a extensão do problema, como o paciente funciona, os riscos existentes e se esse paciente já tem acompanhamento psiquiátrico, né, gente? Então, quais são as principais dificuldades de um paciente psicótico? Muitas vezes quando ele chega, ele não está aderindo ao tratamento, parou os remédios. O insight é prejudicado, não adianta, ele acha que não tem problema. A gente tem uma falta de suporte social e familiar e uma desorganização. Esses pacientes podem chegar em agitação psicomotora por conta de alucinações. Então, eles estão escutando vozes. Então, eu escuto vozes que mandam eu quebrar essa mesa, escutam vozes que mandam eu sair correndo, escutam vozes que mandam xingar o médico. Então, na realidade, eles podem ficar agitados por conta disso. E as agressões podem ser direcionadas aos familiares, geralmente para se defender de um delírio. Então, esse é o nosso paciente psicótico que pode chegar na emergência clínica para você, gente. Então, ficou claro uma diferença entre delírio e paciente psicótico primário. Isso é importante vocês terem em mente e não é fácil, mas ter uma ideia porque a condução vai ser bem diferente. Num paciente com delírio, a gente vai usar, claro, quanto mais anticolinérgica a medicação, pior para o paciente em delírio. Então a gente vai querer antipsicóticos de alta potência com baixo poder anticolinérgico. Normalmente a gente tem o que em mãos? SUS, vamos pensar em SUS e vamos pensar num hospital geral que tem as medicações básicas. A gente vai ter o Maldol, o haloperidol, que pode ser via oral ou intramuscular. Normalmente a dose no delírio é menor, então a gente faz 1 a 2 miligramas a cada 2 a 4 horas se o paciente persistir com sintomas de agitação. Normalmente o haloperidol intramuscular ele é tranquilo de ser absorvido. O via oral demora um pouquinho mais para fazer efeito.
Então, atenção para as doses 1 a 2 miligramas a cada 2 a 4 horas. Às vezes, na abstinência do álcool e de benzodiazepínicos, a gente pode usar o benzodiazepínico. O que a gente tem normalmente é o diazepam. O diazepam é uma medicação que preferencialmente deve ser feita, gente, via oral. Então, a gente vê muito. Intramuscular diazepam não faz um efeito tão bom. Tem absorção errática. O paciente vai sentir dor. Então, ou diazepam endovenoso, se você estiver lá para estar ajudando, tomar cuidado com depressão respiratória. E, no caso, via oral. A gente pode associar, então, o benzodiazepínico com um antipsicótico de alta potência, se o paciente tem intolerância a antipsicótico. Então, por exemplo, eu não quero fazer uma dose alta de Aldol, ficar fazendo uma dose maior. Eu quero associar, então, o benzodiazepínico com haloperidol. Isso vai fazer bem para o meu paciente, porque ele não vai ter o que a gente chama de sintomas extrapiramidais decorrente do uso do antipsicótico. Então, medicações que devem ser evitadas na tranquilização rápida de um paciente psicótico, que a gente vê demais o pessoal fazendo, e vocês que estão assistindo essa aula não vão fazer. Vamos segurar ao máximo, porque a gente tem que tomar os cuidados necessários. Vamos fazer a medicação que seja mais correta. Então, a clorpromazina, que é o famoso Amplictil, né, via oral ou intramuscular, ele tem alguns riscos que são de arritmias, parada cardiorrespiratória, tem que tomar muito cuidado com lesão muscular, porque ele também tem uma absorção errática, ele causa inflamação no músculo. O diazepam intramuscular, a absorção é imprevisível, é lenta, a gente não sabe por quê, muitas vezes o paciente não tem um efeito sedativo. E na realidade a gente agora fica sabendo por quê, porque a absorção é imprevisível. Você pode fazer no paciente e fazer muito bem o efeito, como pode fazer em outro, o efeito não ser o esperado. O meleril, que é a tioridazina, a gente não usa tanto, mas tem que tomar cuidado, porque doses altas de tioridazina a gente pode ter alterações cardíacas. E antipsicóticos de depósito. Gente, existem dois tipos de haloperidol. Um haloperidol de depósito e o haloperidol simples. O haloperidol simples é o de emergência. O haloperidol de depósito é para tratamento de pacientes com baixa adesão. Então, não vamos usar o haloperidol de depósito na emergência porque não vai adiantar. O efeito antipsicótico é lento e gradual. Então, é haloperidol simples para emergência, tá? Então, no paciente psicótico, a gente vai ter as mesmas medicações, gente, só que doses mais altas. Então, o haloperidol, 2 a 5 miligramas, 1 a 4 horas, mais ou menos. Então, a gente pode fazer 10 miligramas de haloperidol ao dia para esse paciente, quando ele sair da emergência, enquanto ele vai no psiquiatra, e na emergência para ele acalmar 2 a 5 miligramas. Normalmente, a gente não faz associado medicações que evitam sintomas extrapiramidais. No caso da emergência, os sintomas extrapiramidais decorrentes do uso do antipsicótico pode gerar um problema para ele. Então, é provável que seja interessante fazer uma prometazina intramuscular junto, ou um biperideno intramuscular junto, se tiver, com o Aldol, o haloperidol, para evitar realmente que a gente chama de impregnação medicamentosa, que são os sintomas extrapiramidais desse paciente, se a gente vai precisar de doses maiores de haloperidol. E a gente pode associar para esse paciente um diazepam via oral ou endovenoso, se tiver monitorização para isso. O paciente violento, gente, entra com o tratamento também que eu falei agora para vocês de um paciente psicótico. Mas a gente tem que saber por que o paciente está violento. Então, a gente na emergência tem que determinar a causa. Qual é a causa disso daí? É um transtorno mental orgânico, é uma doença cerebral, um transtorno de personalidade,
Abuso de substância é um transtorno psicótico? E quais são os preditores para um comportamento violento? Seja, olha, o paciente chega para você na consulta, ele já está completamente hostil, agressivo, lhe ameaçando, o consumo de álcool e drogas, história de atos violentos, o paciente foi preso, atividades criminosas, abuso sexual na infância, que é algo que às vezes a gente não entra na emergência, não vamos falar de infância quando a gente tem 10 minutos para conversar com o paciente, e baixa tolerância à frustração, baixa autoestima e impulsividade. Então, esses pacientes a gente tem que tomar cuidado. E qual é o manejo? O manejo, às vezes, é você deixar o paciente falar livremente, não confrontar, não seja hostil, quebre ele sendo gentil, certo? Seja claro, firme, conciso, se mova calmamente, nada de agir bruscamente ou de tentar tocar no paciente, tá? E tire objetos, como a gente já falou, que sirvam para machucar ele ou a terceiros. É tenso o atendimento de um paciente violento ou agressivo, que é diferente de uma agitação psicomotora, que ele está agitado ali, mas que ele não faz esboço que vai agredir ninguém, né? Então, quais são os sinais de violência iminente? Atos recentes de violência, ameaças verbais e físicas, agitação psicomotora, está com algum objeto que possa ser utilizado como arma, o paciente está intoxicado por substância principalmente estimulante, ou um paciente paranoide, com delírios paranoides num paciente psicótico, doenças cerebrais do lobo frontal, excitação catatônica, o paciente catatônico tem aquela agitação psicomotora incrível na realidade, que eu vi poucas vezes, mas que é uma agitação realmente muito complicada. Episódios de mania, o paciente está em mania, ou seja, está no estado de euforia patológica. Alucinações auditivas de comando e episódios depressivos com agitação. Então, mais uma vez, gente, ser do sexo feminino, estar desempregado, uso de substância, psicose, jovens, sem rede social de suporte, é um fator associado a risco de violência, delírios paranoides e alucinações auditivas de comando, paciente com baixo nível de instrução, história de violência no passado e baixa tolerância à frustração, a gente deve tomar muito cuidado. Então, é controverso essa situação de contenção mecânica? É controverso? O que vocês acham? Na realidade, a contenção mecânica ela faz parte, muitas vezes, do tratamento. Não é o médico, gente, que faz a contenção. O pessoal da enfermagem normalmente sabe fazer essa contenção. Tem um material adequado para contenção mecânica. Então, é um importante instrumento de controle para pacientes violentos. Então, ela serve para quê? Prevenir danos à equipe, prevenir danos a outros pacientes, danos a ele mesmo e proteger o ambiente. Então, agitou demais, não tem como fazer a injeção no paciente naquele momento, contenção mecânica, eu diminuo a quantidade de estímulo que o paciente está recebendo e vou atender a solicitação do paciente na questão da medicação ou escutar o que ele tem a dizer. Então, muitas vezes a contenção mecânica é a primeira atitude que a gente toma num paciente que tem um risco realmente de violência importante. Então, a contenção mecânica deve ser realizada por profissionais habilitados, deve-se ter cuidado para não machucar o paciente. Gente, cuidado para não colocar em locais que vão isquemiar algum membro, fazer com que ele tenha falta de ar, alguma coisa desse tipo. Então, a gente não é nós médicos que fazemos a contenção, mas a gente tem que estar olhando a equipe que está fazendo e orientar, na realidade, como essa contenção deve ser feita. A contenção deve ser o mais breve possível, no momento que o paciente acalmar, deve ser tirada a contenção. E cada vez que o médico for fazer alguma coisa, deve comunicar ao paciente o que está sendo feito. Então, quais são as orientações, gente, na emergência, fazendo um resumo para vocês do que a gente está falando hoje e que eu espero que seja muito útil para a prática de vocês clínicas. A gente pode fazer a contenção mecânica,
A contenção química normalmente é feita com antipsicótico de alta potência, que a gente chama de primeira geração, é o haloperidol. Dependendo do tipo de patologia, a gente vai ter doses maiores ou menores. A gente pode associar com anticolinérgico desde que não seja um quadro de delírio, que vai ser piorado se a gente usar um anticolinérgico. A gente pode usar um benzodiazepínico, que não use intramuscular no caso de diazepam, e a gente também deve evitar a clorpromazina. Então, benzodiazepínico, via oral ou endovenoso. E para finalizar, vamos falar do paciente ansioso, que é um paciente que chega na emergência muitas vezes com um quadro de pânico. Aquela situação em que ele está com o coração disparado, falta de ar, achando que vai ter um problema, sensação de morte iminente. E aí, o principal são os ataques de pânico, mas a gente tem os transtornos conversivos, em que o paciente às vezes deixa de andar, deixa de enxergar, deixa de falar, como uma forma de manifestação emocional do inconsciente. Reação aguda ao estresse, no qual o paciente muitas vezes tem ataques de pânico. Quadros ansiosos de origem orgânica, prestar muita atenção, que o paciente pode estar tendo uma tireotoxicose, o paciente pode estar com algum problema de cortisol, o paciente pode ter ingerido alguma substância, alguma medicação que gerou aquele quadro de ansiedade. Então, sintomas somáticos de ansiedade, gente, na realidade podem ser de várias modalidades: músculo-esquelética, cardiovascular, gastrointestinal, urinário, respiratório, do sistema nervoso central, etc. O paciente vai vir com queixas diversas e ele pode ou não associar a ansiedade ao que ele está sentindo. Muitas vezes é necessário sim, às vezes, fazer exames cardiológicos para descartar o exame físico do paciente, mas chegando à conclusão que é um paciente ansioso, a gente tem que orientar mais ou menos o paciente do que ele está sentindo, ter uma postura importante de respeito e interesse pelas queixas dele, porque quando o paciente chega naquela situação que ele está muito ruim e o médico chega e diz: você não tem nada, isso é ansiedade. Acredito que isso para o paciente que está lá com aquela dor, que é uma dor emocional que está passando para o físico, para ele, é muito ruim escutar isso. Então, falar que entende que ele está passando por um problema, falar que na realidade a situação que ele está sentindo é real, porém não tem nenhum problema clínico associado, provavelmente é emocional, é uma forma de falar a mesma coisa, só que de uma maneira mais respeitosa ao paciente. E escutar um pouquinho o que ele tem a dizer e orientar na realidade o encaminhamento ou o manejo do problema. A gente tem que ter atenção se for usada anfetamina, o uso de cocaína pode gerar ansiedade, abstinência de benzodiazepínico e álcool, gente. Doenças endócrinas, metabólicas e neurológicas devem ser pesquisadas no paciente que chega com sintomas de ansiedade. Normalmente a gente faz uma medicação ansiolítica, raramente tem necessidade de internamento. O tratamento na emergência para alívio dos sintomas é feito com clonazepam, 2 a 6 mg. A gente pode fazer 2 mg a cada 30 minutos, até no máximo 60 mg. E falando a verdade para vocês, eu nunca vi alguém fazendo 60 mg na emergência, mas se o paciente não está melhorando, você pode ir repetindo as doses até ele se sentir mais calmo. E a gente tem também o clonazepam sublingual de 0,25 mg, que é uma versão mais fraquinha do clonazepam e uma absorção mais rápida, que isso pode ser orientado para ele tomar em casa, numa necessidade, numa sensação de crise, de ansiedade, claro, com a orientação de ir ao psiquiatra assim que possível. Então, na realidade, quais são as vantagens do uso de psicotrópicos na emergência? Seriam reduzir o tempo da agitação psicomotora, reduzir a possibilidade do tempo de contenção mecânica, né? Então, é importante a gente estar fazendo o que eu chamo e que eu não gosto muito de chamar de contenção química, mas às vezes a gente precisa. Sempre vamos tentar medicamento via oral, se ineficaz a gente faz intramuscular nos medicamentos que podem ser feitos e evitar misturar medicações, gente, na mesma seringa, que isso é uma prática comum da enfermagem. As medicações mais utilizadas, sem dúvida, é o Aldol, haloperidol, prometazina e diazepam. Vamos tirar a clorpromazina da nossa cabeça, não é uma boa medicação para emergência.
E a gente tem que tomar cuidado na hora que usar benzodiazepínicos endovenosos, a depressão respiratória, evitar clorpromazina, como eu falei, e diazepam não mesmo. Esse é o meu contato, gente, julianepaula2@hotmail.com. A gente tem um Facebook daqui da clínica, que é Instituto Cérebro, Mente e Visão. Vocês podem acessar, tem algumas informações sobre psiquiatria para quem se interessar. Eu agradeço muito o convite para dar essa aula, espero que tenha sido muito útil para vocês praticarem no dia a dia. Qualquer dúvida, estou totalmente disponível no e-mail, no Facebook. E agradeço demais, espero que dê tudo certo com vocês. Fiquem com Deus, fiquem tranquilos e até a próxima vez, se Deus quiser. Obrigada.